Oi pessoal, aqui é o Adri e hoje estamos aqui com mais um vídeo. Como vocês votaram na aba comunidade, hoje a gente vai resumir o episódio 79 de Escape de Toilet. Mas não se preocupem, porque eu não vou abaixar aquele episódio completo horrível que a Inisville Narrativas mandou no canal do Boom. Vou baixar as antigas partes e vou compilar nesse vídeo. Mas agora, depois desse vídeo, agora bora pra parte 1 do episódio 79. A parte 1 do episódio 79 de Escape de Toilet começa com o Chief Scientist Cameraman. O Speakman fala para ele: através de câmeras, isso envia ondas sutis. Nosso Speakman pega a câmera. Nós temos alguns cameramen de fundo, alguns cientistas passando, um laje cameraman. Nós temos a TV Uma junto com um TV-man ali de fundo. Cameraman cadeira de rodas, cameraman depressivo bem ali, outro cameraman passando bem ali de fundo. Nós vemos a estátua do Plungman. Depois de muito tempo a gente vê um menino, mas é só a estátua dele. Nós temos um skip de container passando de fundo. Um skip de container laser passando bem ali de fundo. Nós temos uma Scientist Woman bem ali de fundo. Skills que só eles conseguiram entender até agora. Experimente isso. Nosso Speakman entrega um dispositivo de traição pro Chief Scientist Cameraman. Você entende? Então parece que o nosso cientista entende e dá um like. Esse protótipo possibilita você entender nossa linguagem e a dos skips. Nosso cameraman olha pra esse cientista skip. Vou te dissecar pra saber o que tem dentro de você. Parece que o nosso cientista cameraman ficou chocado com as palavras do Skibidi. Então até o Speakman fica confuso. Então o detetive cameraman pega o dispositivo de tradução. Fala um não pro nosso Speakman e sai da região. O cameraman e o cientista fica meio chocado, mas então eles ouvem um grito. Polly está ali. Você está falando sério? Estou teleportando faz horas esses lixos de vocês. E vocês ainda têm mais. Milagre que eles ainda não nos encontraram aqui. Mas agora bora analisar o que o Polly estava carregando bem aqui nessa cena. Aqui no canto temos um Skibidi carregando um container. Coitado, tá fazendo tudo sozinho. Nós temos um cameraman parado, pensando na vida bem ali. Nós temos um cameraman cientista e parece ser um Speakman cientista bem ali no fundo, debaixo do container de ácido. Nós temos um cameraman sem braço bem ali. Interessante que temos essa mesma cadeira que é muito suspeita. Então nós temos esse cameraman que tava olhando no tablet. Então ele olha pra trás pra ver o container que o Skibidi estava carregando, junto com o outro cientista. Interessante que temos aquele mesmo cameraman do episódio 75 de Skibidi Toilet, bem ali no fundo. Então, meio que de repente, o astro toma um choque daquela câmera que tava orbitando bem ali. Dizer um núcleo, e ele ia cair no chão perto do Steve Man. Já é tarde demais pra vocês. Ele sabe onde vocês estão. Vocês mereciam por causa das suas próprias mãos. Uma TV Woman ia se preparar para enfrentar o astro que estava todo destruído, mas então atrás dela aparece o Simp Cameraman na sua versão 2.0, alguns upgrades astros que a aliança deu para ele depois de muito tempo. Então ele levanta as mãos dele e tá começando a atirar laser azul no Astro Toilet, e o que começando a queimar a cabeça do Astro Toilet até ele explodir, matando o Astro Toilet bem ali na frente, só deixando a carcaça para trás. Então nosso Speakman de novo olha pro Simp Cameraman, mas então nosso cientista, quer dizer o cientista, manda ele voltar lá pra cápsula. O Astro por causa que ele ainda não tá pronto. Então o Simp Cameraman fica pensativo, então ele toca o ombro da TV Uma e empurra ela de leve. Quer dizer, isso não foi um empurrão de leve, foi um empurrão mesmo. Mas então ele volta pra cabine dele, provavelmente a receber mais upgrades. Interessante que ele é o único cameraman que consegue fechar o olho. E a TV Uma fica pensativa, mas então começa a tocar um alarme na base. Nossos cameramans começam a ficar meio que preocupados com esse alarme que tá acontecendo na base. Então um dos TV-mans que tava aí fala: Nós precisamos de mais tempo. mas então nosso Speakman olha pro portão e vê aquele skip de mutante diplomático. Parece que eles não querem negociar com a gente. Eles arruinaram toda a minha roupa. Quer saber? Que se dane esse negócio. Mate todos eles, rapazes. Então nosso Speakman vai correndo pra fora da base pra ver a destruição. Nós temos alguns Astro Toilet sendo derrubados bem ali, algumas câmeras orbitais e uma câmera Spider. Então o Berserk chega com um astro interceptador e começa a esmagar a cabeça dele bem ali na parede da base. Então, enquanto ele tava distraído, um astro tenta acertar ele, mas não adianta. Então ele vira a cabeça 360 graus. Legal. Então nós percebemos que foi um cameraman que atirou bem ali. O cameraman parece dar um like pro Berserk. Temos aquele chefe cameraman bem ali do episódio 65. Então eu chego, era o Brano interceptora. Você sabe o que te mata. Está horas. Então bem ali de fundo, o Michael Jackson tava decapitando alguma cabeça de interceptadores Astro Toilet até ele pousar. Ainda tinha uma cabeça bem ali na espada dele, então ele solta. Bom garoto, Michael. É isso aí, Mikezinho. Então depois dessas palavras bonitinhas, o Michael fica mais feliz. Como tudo não é flores, começa a chegar a desgraça mesmo. Então nós começamos a se preparar para lutar contra os Astro Toilets. Então chega um obliterador, chega outro cachorrinho. Mas então bem ali de fundo a Duquesa chega. É mais um pra arruinar nossa vida.
doida. Mas então os cameramans não perdem nem tempo e começam a metralhar ela de tiros. Mas então um kamikaze veio e tentou acertar ela, mas o escudo não quebra. Kamikaze não, um míssil. Só que o escudo dela nem se mexe. Então ela desliga o escudo, fala. Tolos! E o Robertson morre bem ali. Vocês não têm ideia de quem está por vir. Então ela fica com esse sorrisinho e depois olha bem ali pra esquerda ou direita. Mas então o pesadelo dos nossos cameramans só vai começar quando chega ele. O Watchmen of Doom 2,0 lascou. Eu me tornei sua ruína. Então o Watchmen of Doom começa a chegar perto da base e os membros do J-Squad comigo vão vazar. Então os cameramans começam a metralhar o núcleo do Watchmen of Doom, mas então ele carrega aquele blast dele e atira nos cameramans. Desculpa pela qualidade horrível, o CapCut não aceita mais qualidade ótima. Mas então o Watchmen of Doom começa a atirar bem ali, tá? Destruir alguns cameramans, eu acho. Mas então nós temos alguns cameramans junto com alguns skibs de toilet, tá? Tentar parar o Watchmen of Doom, atirando bem no núcleo dele. Mas um kamikaze ali que tá chegando, mas então um escudo que ele consegue se defender. Então ele começa a recarregar seu blaster, consegue dar os tiros. O bicho tenta usar o escudo, mas não adianta, matando todo mundo, menos essa câmera orbital e esse cameraman tanque. Então, como tinha muitas pessoas atacando o Watchmen of Doom, ele ativa suas garras e consegue pegar todo mundo como mísseis teleguiados, derrubando todas as câmeras e skibs. Então o Watchmen of Doom fica parado, então ele ouve um barulho vindo do outro lado. Finalmente chega um inimigo à altura do Watchmen of Doom, Scientist Mega 2,0, controlado pelo Isaac Clayton. Clayton consegue ativar todos os lasers do Scientist Mecha. Então o Watchmen of Doom ia usar seu blaster no Kleiner. O Kleiner consegue rebater o tiro com sua caixa de som e jogar no Watchmen of Doom, dando tiro batendo o escudo do Watchmen of Doom, mas não quebrando o escudo. Mas o Kleiner tá conseguindo realmente destruir o Watchmen of Doom, mas então o Watchmen of Doom joga sua espada no Kleiner, destruindo o Mecha de vez. Mas eu acredito que o Mecha vai voltar, só que em uma outra aparência, não sendo mais do cientista, sendo agora acho que do Clayton. Mas até o nosso Speakman fica chocado que o Mecha foi destruído tão facilmente pela espada do Watchmen of Doom. Mas o Kleiner conseguiu sobreviver a esse ataque do Watchmen of Doom. Ah, isso foi fascinante. Mas então o Kleiner percebe que o Watchmen of Doom ia atirar nele e consegue sair correndo, mas o Watchmen of Doom atira mesmo assim, destruindo mais uma parte da base. Nosso Speakman fica vendo a destruição. Então parece que nesse momento o Watchmen of Doom tá chorando, como o bom botou na legenda. Mas então a duquesa fala pra ele. Wallace, eu chorei. Os cosmos não ouvem gritos. Todo poder fala. Ah, não sei não, hein. Então depois de um tempo, o nosso Speakman olha pro Watchmen of Doom, que tá mais perto. Então nosso Speakman fica desesperado, avisando pra aliança não enfrentar o Watchmen of Doom, porque nesse momento não tinha como enfrentar ele. O nosso Speakman vai tentar mandar alguém parar, tipo os Large Cameraman e os Cameraman, falando não, tá, não enfrentar ele. Mas a coragem dos Cameramans é respeitada, mas a inteligência deles é duvidosa. Então ele manda a câmera Woman parar, mas ela não escuta nós, então nosso Speakman vai olhar pro Watchmen of Doom. Os Cameramans ainda continuam atirando no núcleo do Watchmen of Doom, mas então os obliteradores liberam as TVs. Não deixe de assistir essas TVs. Só quebre a linha de visão deles. Diz que eles possam se destruir. Então nosso Speakman vai tentar ajudar a câmera Woman, mas ela dá um tapa nele, deixando ele pra longe. Perceber que a tela do Watchmen of Doom é forte, conseguindo identificar nossa câmera que nem uma câmera, mas então ele tenta ajudar outro cameraman. Então o outro cameraman se elimina com a tela da morte. Mas então nosso Speakman consegue ajudar um outro cameraman, virando a câmera dele, conseguindo fazer ele voltar pra base. Só que esse large cameraman infelizmente é eliminado por ele mesmo, só sobrando a carcaça dele mesmo, mas então o obliterador tá derrubando algumas câmeras bem ali no fundo. Mas então nosso Speakman chega perto da câmera Woman, que tá perto de se eliminar por causa da luz vermelha. A culpa é minha. A culpa sempre foi minha. Não faça isso. Mas como ainda tinha uma luz vermelha, ela se elimina. É só um pouco pesado. Interessante, antes da câmera Woman se eliminar, aparece esse ser aqui que até hoje ninguém sabe quem é. Mas então nosso Speakman, depois de alguns minutos chocado com a morte da câmera Woman, ele olha pro lado, percebendo que alguns scribs estão ajudando a derrotar um obliterador Astro Toilet. O Bersk ali tá quebrando algumas TVs. Consegue jogar uma TV bem ali em cima da duquesa e a outra TV também. Então eles me aparecem derrubando um obliterador. Chega de eu falar espanhol nesse vídeo. Continue congelando. Eu vou tirar esse negócio dele. Tu isso, a câmera Steiner metralhando a duquesa bem ali de fundo. Você não vai, não? Olha pra mim, sua vadia. Ai! Tadinho do Bersk, mas pelo menos as palavras dele ajudam um pouco. Então a duquesa me dá um empurrão e vai pra cima daquela câmera obliterador. Então ela arranca essa câmera laser. Depois joga a câmera laser na câmera laser. Então provavelmente ela tá tirando aquele skip de laser que tava aparecendo bem ali atrás. A câmera laser tenta ajudar, mas também toma de graça. E outro toma câmera Spider. Ah, tá todo mundo tomando. Mas Min tenta tirar o núcleo dele, mas não adianta. Mas então o Watchmen of Doom me dá um tapa e eu fico sem minha máscara. Vamos lá, nos mate. Nenhum de vocês vai escapar da ira do nosso chefe. Ele não vai parar por nada, e nem por você, garota. Nós vamos recuperar o que é nosso. Isso que veremos.
Então o Watchman of Doom prepara para usar seu blaster. Mas então bem ali está o Mike. Então o Speakman fica olhando pro Mike. Meus bastardos, eu vou matar todos vocês. Então eu e o Bersk vazamos da região, mas um obliterador segue a gente. Então o Watchman of Doom vai na direção da nossa base. E a Duquesa se levanta levemente bem ali. Então o Watchman of Doom ainda vai atrás do nosso cameraman, mas tem uma pequena explosão bem ali no canto. Mas então o nosso cameraman, quer dizer o nosso Speakman, consegue entrar na base, percebendo que toda a base está meio que vazia. Então nosso Speakman fala que eles conseguiram escapar, só deixando algumas coisas para trás, tipo algumas TVs e a estátua do Plungeman. Mas então de repente acontece uma explosão e nosso Speakman é jogado para longe, vendo o Watchman of Doom bem ali, que conseguiu arrebentar a base. Parece que o blaster dele ainda tá ali, mas bem destruído. O Watchman of Doom olha para a estátua do Plungeman e começa a carregar seu núcleo, explodindo a estátua do Plungeman, que não fez nada para ele. Então depois de destruir a estátua do Plungeman, o Watchman of Doom olha pro nosso Speakman, que sai meio que correndo da região, conseguindo abrir a porta. Mas então o nosso Speakman ia conseguir virar o corredor, mas então acontece uma pequena explosão e aparece um Ashtrooper pra tentar atirar nele. Mas então um cameraman consegue atirar no Ashtrooper. Percebemos que tem um cameraman guarda junto com um detetive cameraman. O nosso Speakman vai seguir o detetive cameraman, enquanto os cameramans ficam protegendo atrás. Aqui oficialmente começa uma perseguição do nosso Speakman e o detetive cameraman começam a se proteger, quer dizer, correr dos Astro Toilet. Nesse momento o Speakman fala para os cameramans correrem para salvar sua vida, mas então quando o Speakman ia conseguir chegar no corredor, o Watchman of Doom consegue destruir uma parte da base, fazendo uma grande explosão. Então nosso Speakman consegue se levantar rápido e começa a continuar correndo e vê essa parte da base que a gente nunca viu na série, e olha para trás pra ver se o Watchman of Doom tá seguindo ainda eles. Então acontece uma explosão e nosso Speakman é jogado para longe. Mas então um cameraman fica bem ali protegendo a porta, quer dizer um large cameraman. Então bem ali de longe aparece um astro especialista. Também aparece o Hunter. Então nosso large cameraman impediu o Hunter de entrar bem ali, atirando bem na cabeça dele. Mas provavelmente nosso cameraman foi eliminado. Então o Polis começa a teleportar a gente para aquela dimensão escura, onde o chão é meio que de ferro. Provamos da pior parte do episódio 79, que é a parte 3, mas eu vou adicionar aqui. Nenhum dos nossos planos está funcionando recentemente. Por que você se arriscou? Nós não somos importantes. Seu idiota, vocês são importantes pra mim. Mas então depois dessa frase bonitinha que o Large Steveman toca, dá pra perceber um som de raio bem ali no fundo. Então ele começa a girar suas garras ágeis. Tá se preparado pra lutar contra o Watchman of Doom. Nós percebemos o detetive cameraman bem ali, segurando a maleta dele, e um cameraman se escondendo bem ali atrás. Então o Watchman of Doom se prepara pra lutar contra os nossos cameramans, e aparece alguns astros e o Hunter correndo bem ali de fundo. Mas então depois de alguns segundos aparece dois astros interceptadores no céu. Os interceptadores começam a atacar todo mundo. Eu não posso lutar aqui. Mas então mesmo assim o Hunter vai pra cima do Large Steveman, destruindo um pouco ele, mas o Large Steveman joga o Hunter um pouco longe. Mas então de repente acontece uma explosão. O nosso Speakman é jogado bem pra longe. O nosso Speakman tenta se levantar mesmo com a explosão e o fogo em volta dele. Então tem alguns cameramans atacando alguns interceptadores Astro Toilet e obliteradores. Mas então o Hunter teve uma espadada do Large Steveman e o Large Steveman bate pra cima do Hunter. Mas o Hunter começa a usar suas garras bem na TV do Large Steveman. Mas então o Large Steveman parte o Hunter ao meio, jogando uma parte do corpo dele longe. Pelo menos eu já fiz meu trabalho. Mas então o Large Steveman tenta acertar o Hunter, mas mesmo sem a parte do corpo dele, ele consegue sair voando bem pra longe. Dito dispositivo de rastreação, vamos sair dessa região. Mas então temos um corte de repente e nós mostramos um astro obliterador bem diferente. Então esse astro obliterador que eu tô com preguiça de pesquisar o nome e atira em nós, deixando o nosso Speakman um pouco atordoado. O que foi isso? Eu acho que eles não conseguem atirar. Foi um erro de propósito, mas por enquanto eu não sinto nenhum inimigo aqui por perto. As câmeras detectariam qualquer espião. Mas então nosso Speakman parece que tem um poder e consegue sentir onde está os dispositivos de rastreação, porque facilmente ele consegue achar um dispositivo. Consigo sentir essas coisas com minha câmera. Tem dispositivos de rastreação por perto. Então nós precisamos achar esses dispositivos de rastreação. Ache todos. Aqui tem uma parte meio desnecessária, onde o nosso Speakman fica procurando todos os dispositivos de rastreação. Vamos sair daqui. Mas então, quando o Polis ia terminar a frase, o Watchman of Doom aparece bem ali atrás. Quer dizer, bem ali na frente. Baixa, isso é só uma questão de tempo. Todos vocês vão sucumbir agora. Nós que somos os donos desse lugar. A Nanina não. Esse é um xinzo entre mim e você. Covarde. Então o Polis começa a desviar dos ataques do Watchman of Doom. Mas então o Polis ficou um pouco distraído e uma lâmina do Watchman of Doom atingiu um puxo dele. Você quer ver minha lâmina de espada?
Meu Deus, Boom, por quê? Você vai ver agora. Mas então, de repente, o Watchman of Doom ouve uma voz. Tem um cachorro que está nos vendo. Essa é minha residência. Esse é meu universo. Eu sou Deus aqui, cachorro idiota. Saia daqui. Então o Watchman of Doom leva um tapa tão grande que ele nunca vai esquecer desse tapa. Então nosso Speakman chega perto do laje de vivimento e tá provavelmente ser teleportado pra base dos Speakmans, onde ele mora. Então depois de alguns minutos, o Speakman se levanta e olha pro Polis, perguntando se ele tá bem. Você tá bem? Isso só foi um raio. Certo, então. É isso aí. Agora sim você tá descansando de verdade. É claro, cientista, eu sou mesmo. Você não deve ter entendido nada dessa conversa. Eu também não entendi nada, só traduzi aqui, tá? Então nosso Speakman percebe a câmera Woman bem ali de fundo conversando com o Black Speakman. Temos aqueles mesmos Speakman e cameraman sentido no começo, mas o nosso cameraman, quer dizer, o nosso Speakman ignora e vai até a câmera Woman. Como você tá viva? Eu vi você morrendo. O que você está falando, bro? Mas então essa câmera, entre aspas, não entende o que o nosso Speakman tava falando. Então nosso Speakman olha pro lado. Você deve ter batido a cabeça. Faz horas que a câmera Woman está aí. Mas a minha câmera gravou tudo. Mas então o detetive e cameraman pega a nossa câmera portátil daquele Speakman. Você percebeu que o nosso Speakman realmente tá com a cabeça toda destruída. Então o Speakman olha pra trás e vê um barulho. E é a nossa câmera Woman que virou o Michael Jackson. Então é a primeira vez que a gente finalmente entende a voz do Titã Speakman. Com calma, amigos. O voo quando estiver pronto. Não tenham pressa. Então o portão onde tá o Titã Speakman começa a se abrir lentamente, onde fica piscando uma luz vermelha. Então eu acho que é o núcleo dele, ou mais provável que seja aquelas mini caixas de som que ele tem no ombro dele ou perto do núcleo. Está pronto? Ele tá quase pronto. Passou da hora de a gente conseguir revidar de verdade. Vamos chutar esses bunda de astros pro lugar onde eles vieram. Finalmente mostra o design do Titã Speakman 3.0, acabando o episódio 79 de Skip de Toilet. Também eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi um vídeo bem longo aqui no canal, para a média dos vídeos que é de 13 a 10 minutos, mas o 79 tem 18 minutos. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou fazer mais um vídeo ali pro canal, então bye. Cuando yo esté hablando, cállate los hijos. Eu pego o peixe agora, ó, ele faz um barulho. Ele faz um barulho? Faz.